How you feeling? You don't need a minute, do you? Steph, you good? Dre? All right. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. Estamos aqui mais uma vez neste dia belíssimo de pós-Páscoa. Inclusive eu não desejei aos senhores, né, e às senhoras uma feliz Páscoa para todo mundo. Espero que vocês e a família de vocês estejam todo mundo bem. Um domingo abençoado vocês devam ter tido, e agora tá muita gente descansando aí que é feriado, mas não é feriado pra mim. E eu tô aqui pra falar sobre o dia 2 dos playoffs. E assim, sendo bem sincero pra vocês, o dia 2 não foi tão interessante quanto o dia 1, com uma ressalva que a gente vai chegar lá já. Porque o dia 1 tivemos confrontos mais interessantes, que é o quê? É o terceiro contra o sexto, é o quarto contra o quinto, né? Tivemos ali alguns jogos mais interessantes de times que estão mais próximos, né? Um da realidade do outro. Enquanto no segundo dia, a gente teve, pô, um dia blé, tirando pelo Warriors e Rockets, né? Que eu vou chegar lá pra comentar tudo, porque esse jogo foi maravilhoso. O restante foi, tanto que eu, tipo assim, acompanhei os jogos enquanto eu fazia outra coisa, porque eu tava na casa da minha família, então eu tava assistindo no celular, tava brincando com meus sobrinhos, tava conversando com a minha família, e eu tava acompanhando os jogos ali, porque, cara, as disputas entre primeiro e oitavo, segundo e sétimo foram sem graça, tá ligado? Foram tipo, cara, que passeio, cara. Que passeio, aquele passeio. Inclusive, quando eu penso em passeio, minha quinta série já fica... Mas também não foi de tudo ruim, mano. Tem alguns pontos a se observar que a gente vai trazer neste vídeo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, promete pra mim que no final você vai se inscrever, deixar o sininho, ativar o like, que já... Eu acho que eu falei errado. E aí você vai ficar perdendo de mais notícias e opiniões sobre o mundo da NBA. E se você tá chegando aqui e já é um Trash Talker, aí você vai deixar o like, porque esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. Começando do comecinho de tudo, que foi Memphis Grizzlies contra Oklahoma City Thunder. E esse jogo aqui, mano, uma hora o Memphis Grizzlies apanhava, na outra hora o Oklahoma City Thunder batia. É tipo aquele meme dos Simpsons que eu comecei esse vídeo, eu vou começar o vídeo com esse meme, inclusive. Que, cara, acabou, velho, chega. Não tivemos o mínimo de resistência do time do Grizzlies pra qualquer coisa que o Grizzlies tentava fazer em quadra. O Oklahoma City Thunder tinha um jeito de defender pra acabar com os caras. Tentaram jogar múltiplas vezes com o nosso mano Zach Edey por causa da diferença de altura, por causa da força, por causa do tamanho dele, do wingspan, mas toda vez que ele tentou jogar dentro do garrafão, ele foi parado ou pelo Isaiah Hartenstein ou então pelo Shai Gilgeous. Ele tomou, se não me engano, 2 tocos do Shai Gilgeous-Alexander, cara. Ja Morant não fazia um arremesso pra 3, mas nem se pagassem ele. A defesa do Oklahoma rotacionava tão rápido que fazia com que o ataque do Grizzlies era feito de besta, mano. Os caras não conseguiam rodar a bola de um lado pro outro, que era interceptado. Eles não conseguiam jogar no pick and roll porque a defesa cobria muito rápido, a dobra efetuava um turnover. Absolutamente tudo que o Grizzlies tentava dava errado. Parecia que o aro tava do tamanho desse copo aqui, que a bola de basquete não ia passar por nada, enquanto do outro lado não tínhamos nenhuma resistência defensiva pro que o Oklahoma tava fazendo em quadra. Era o Jalen Williams batendo pra dentro, fazendo um spin, pontuava. Uma rotação de bola num pick and pop, saía o nosso mano Chet Holmgren livre pra matar o arremesso pra 3 pontos. Era o Aaron Wiggins roubando a bola na defesa, atravessando a quadra inteira e dancando na cabeça de um marreco do outro lado. O clima dentro do estádio do Oklahoma City Thunder era de festa, mano. Cada ponto era uma festa, as reações dos jogadores era tipo, uou, o que tá acontecendo? Não precisou nem que o Shai Gilgeous-Alexander tivesse uma boa partida. Na verdade, o Shai Gilgeous-Alexander teve uma partida bem ruim, mano. 15 pontos, com 5 assistências, 3 rebotes, 1 de 7 de 3 pontos, 4 de 3 de quadra. E ainda assim, em determinado ponto da partida, estava 56 pontos de vantagem. O jogo acabou com 51 pontos de vantagem do Oklahoma City Thunder. Esse jogo não teve a mínima graça, a mínima resistência. Se a gente olhar no box score dos caras, 9 pontos Desmond Bane, 4 pontos de Aaron Jackson Jr., 4 pontos Zach Edey, 2 pontos Scottie Pippen Jr., todos os arremessos contestados, tacando de lado, 2 pontos do Concar, 5 pontos do Santi Aldama, 3 pontos do Vance Williams, 8 pontos do Jay Ruff, 5 pontos do Luke Kennard, 4 pontos do Lamar Stevens. Só quem passou de mais de 10 pontos foi o Ja Morant, e o Marvin Bagley terceiro. Foi tão triste que em determinado ponto o Marvin Bagley terceiro acertou um arremesso de antes do meio da quadra pra cortar a vantagem pra 50 pontos, pra 50 e poucos pontos, e o cara não pôde nem comemorar porque tava todo mundo na merda. Tava um clima de velório do cara. Por todo mundo fudido. E seria engraçado se não fosse trágico, mano. O torcedor do Grizzlies deve ter ficado com ódio desse jogo, porque só um time jogou. O Oklahoma City Thunder tava jogando parecendo contra um time de high school, contra um time de college da terceira divisão. Não foi legal pra ninguém, velho. O Thomas Iozalo parava o jogo assim, talvez na esperança de que com aquela pausa, indo até o banco de reservas, algum jogador do OKC se lesionasse, tropeçasse, caísse ali e não voltasse mais pro jogo, porque, cara... falar pra vocês, foi muito feio, mano. Dito isso, foi a maior diferença de pontos
da história de um jogo 1 de playoff, 51 pontos, chegando a 56. É o tipo de série, assim, que na hora da gente comentar vai ser um poupa-tempo, porque não tem muito o que falar, né? A não ser falar bem do OKC, porque se a gente olhar legal, os stats do nosso mano Jalen Williams, 44 de plus-minus. Tipo, a eficiência dele em quadra foi 44, 20 pontos, 1 toco, 3 roubos de bola, 6 assistências, 5 rebotes, 7 jogadores do Oklahoma City Thunder com mais de 10 pontos, 2 com mais de 20, que é o Aaron Wiggins e o Jalen Williams. A Isaiah Joe jogou muito, entrou, matou 2 bolas pra 3 quando o time precisava. Lu Dort jogou muito. Foi até engraçado um momento em que o Sam Presti, que é o GM, fez assim, ó, tipo assim, cara, ele é muito inteligente. Num contra-ataque que o Shai não tava tendo uma noite boa de arremesso, ele parou, a defesa se posturou como se fosse contestar ele passou a bola, o Lu Dort matou a bola pra 3. Então, cara, foi uma dominância de um time só. Não tem muito o que eu discursar a respeito. Segundo jogo, vamos para Orlando Magic contra Boston Celtics. Esse jogo aqui já foi mais interessante. A primeira metade, inclusive, no apito do final do segundo quarto, terminou com o Orlando Magic na frente do Boston Celtics. Você podia não estar prevendo isso, mas o Orlando Magic deu trabalho ao ponto de fazer o Boston Celtics ter que se reinventar, ter que mostrar do que todo um time campeão de NBA é capaz. Tipo assim, o que acabou o jogo, 103-86, não foi o que se desenrolou, porque até a metade da partida, além do Orlando Magic estar ganhando, tínhamos muitos nomes ali se destacando, mas só 2 jogadores carregaram esse time nesse primeiro confronto, que foi o Franz Wagner, 23 pontos, 10 de 24 de quadra, 36 pontos para Paulo Banchero, 14 de 27. E o Paulo Banchero, cara, não tem como, ele é muito diferente, Eu achei que a maior dificuldade do Orlando realmente era em pontuar, em capitalizar em bolas para 3 pontos. E até nisso, o Paulo Banchero foi um jogador acima da média, convertendo 4 bolas para 3. KCP converteu 2, Anthony Black converteu 1, Jonathan Isaac converteu 1, Caleb Houston converteu 1 também. Só que fora os 2 nomes que eu citei, nenhum do outro jogador passou de 10 pontos, o que dificultou. A questão de pontuação faltou no time, no coletivo do time do Orlando Magic. Eles foram muito bem defensivamente. Pô, o Wendell Carter Jr. pegou 13 rebotes. KCP terminou com 3 roubos de bola. Franz Wagner deu 2 tocos de roubo de bola. Então, tipo assim, defensivamente, os caras estavam fazendo tudo que estava ao alcance para poder sair com um resultado positivo. Tanto que segurar esse time do Boston Celtics a 103 pontos é um feito bom. Mas só isso não foi o suficiente. Só os 2 jogadores principais da equipe tentando tirar um resultado positivo contra uma equipe que é um gigante como o Celtics, ia ficar difícil. Enquanto pelo lado do Celtics, a defesa do time do Orlando foi muito bem. Tanto que os 3 principais jogadores, Jaylen Brown, Jason Tatum e Kristaps Porzingis, eu acho que todo mundo considera eles os melhores jogadores desse time do Boston Celtics, os principais, né? Ninguém aqui vai tirar o mérito do Porzingão não, né? Pelo amor de Deus. Porzingão terminou com 5 pontos, Jaylen Brown 16, Jason Tatum 17. Detalhe, Jason Tatum 8 de 22 de quadra, Jaylen Brown 6 de 14 de quadra e o Porzingis 1 de 8 de quadra. E a parada mais preocupante pro torcedor foi quando o Jason Tatum caiu no chão sentindo pulso. Ele caiu feio numa tentativa pra dunk que foi contestada, ele ficou alguns minutos no chão e outra, eu aqui vou precisar falar a respeito dele, mano. O Joe Mazzulla, ele é muito badass, mano. Ele é Kobe Mamba mentality, assim como ele cobra do Jason Tatum que ele seja como o cara que ele tanto admira. Tanto que o Jason Tatum tava lesionado, ele não deixou ninguém sair do banco de reservas ali da comissão técnica pra ajudar. Falou assim, levanta. Não, agora você vai levantar. E o Jason Tatum aparentemente não foi nenhuma lesão séria. E outra coisa, o Boston Celtics quando tava tendo problemas ofensivos, quem resolveram foram os jogadores secundários. E é por isso que o Boston Celtics é atual campeão e é por isso que eles têm grande chance de repetir o feito. Porque o Boston Celtics, mano, precisava de alguém pra pontuar. Peyton Pritchard, 3 minutos, 9 pontos. Derek White terminou com 30 pontos, inclusive. Drew Holiday roubou 2, 3 bolas, converteu 2, 3 bolinhas de 3 também em sequência. Então, foi uma dominância do Celtics na segunda metade, por isso que eles saíram com a vitória. Não tem muito que eu me estender. Era um time muitas vezes superior, tecnicamente. Muito superior em questão de experiência. E não tem como se deixar isso de lado quando coloca, mesmo tendo um adversário tão forte defensivamente quanto o Orlando Magic, que é a segunda melhor defesa do campeonato. E assim como eu já havia ressaltado, tá faltando um nome pra armar esse jogo, um cara pra entregar pontuação sendo o armador nesse time. Aqui um Trae Young, um LaMelo Ball, um cara assim que consegue resolver num contra um também, seria muito interessante pensar pra uma próxima temporada. Esses 2 confrontos que a gente comentou inclusive agora pra começar o vídeo, eu acho que não vão demorar muito pra ser resolvido. O máximo que vai ter vai ser um 4-1 no Celtics com o Orlando roubando um joguinho ali dentro de casa. E o Memphis Grizzlies eu não vi nada que eles sejam capazes de fazer contra o Oklahoma City Thunder. Tipo, nada mesmo. Agora indo pro jogo 3, que foi Miami e Cleveland Cavaliers. Cara, por incrível que pareça, pelo resultado também não ter aparentado isso, 121-100, foi um jogo disputado. Eu acho que o Miami deu trabalho naquilo que ele pôde. O que estava ao alcance do Miami fazer, eles estavam ali deixando o jogo sempre próximo dos 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos no máximo, eles buscando ali o resultado, tentando usar a coletividade. Tanto que o Andrew Wiggins passou de 10 pontos, Ben Adebayo 24 pontos, Tyler Hero 21 pontos, Davion Mitchell 18 pontos, tava um time muito coeso jogando junto. Faltou um pouquinho do Duncan Robinson, que é um arremessador de 3, fez apenas 8 pontos, converteu 2 arremessos para 3 pontos. Mas o
Cleveland Cavaliers, assim como o Boston Celtics, se mostrou um time infinitamente superior em questão de elenco. Porque nessas corridas que tava todo mundo próximo, no máximo 10 pontos chegando ali pro último quarto, um cara que já jogou no Golden State, que já jogou, acho que no Phoenix Suns, que já teve passagens assim onde ele não tinha espaço, fez a mesma função que o Derrick White fez lá no Boston, sendo pior defensivamente, né, porque o Derrick White é um monstro defensivamente, fazendo a mesma função que o Peyton Pritchard faz lá no Boston Celtics. E eu estou falando do homem, Ty Jerome. O cara invocou o Prime LeBron James no auge de carreira no Cleveland Cavaliers, ele fez 16 pontos em apenas 8 minutos. Vou repetir a frase, ele fez 16 pontos em 8 minutos. 28 pontos, 3 assistências, 5 rebotes, 5 de 8 nos arremessos de 3 pontos, 10 de 15 de quadra. Todo arremesso dele, a torcida levantava e gritava numa expectativa que ia ser melhor que o outro, e o cara foi energizando as arquibancadas a cada arremesso que ele convertia, caçando o Tyler Hill. Tyler Hill não teve resposta pro cara, velho. E foi ali que o Miami Heat perdeu a partida. Tipo assim, tivemos boas performances. Pô, Donovan Mitchell terminou com 30 pontos, velho. 11 de 19 de quadra. Darius Garland, pô, 27 pontos, 1 roubo de bola, 5 assistências, 3 rebotes, 10 de 17 de quadra. 2 nomes gigantes, mas quem ganhou essa partida, na minha opinião, foi o Ty Jerome. Ty Jerome tava com um negócio no corpo ali, velho. Foi muito acima da média. E a partir do momento que ele dominou pra cima do Miami, o Miami, pô, acabou não tendo mais resposta. E agora vamos para o último jogo, que esse último jogo a gente tem coisa pra falar. Graças ao jogo de Golden State Warriors versus Houston Rockets, a gente tem muito assunto pra tratar nesse vídeo. Porque se você que está me assistindo neste exato momento, você reclama da quantidade de 3 pontos, você fala que o jogo depois de 2010, ali na época do Curry, né, essa revolução pra 3 pontos é chata, é ruim de assistir, é nojenta, você teve uma experiência do que era um jogo dos anos 2000 ali, começo de 2010. Um jogo de 90 pontos a 80 pontos, mais exatamente 95 a 85, e foi um jogaço. Foi um jogaço, mano. Foram 2 times ali que já tinham características defensivas que estavam batalhando em quadra, tava sendo uma guerra dentro de quadra. 2 dos melhores times defensivos da NBA, porque o Houston sempre foi muito coeso defensivamente, sempre ganhou, superou todos os seus adversários em rebotes ofensivos, enquanto o Golden State Warriors, depois da troca do Butler, se elevou a um dos melhores times da NBA. Não é à toa que o Draymond Green tá cotado para defensor do ano, que começou todo esse murmúrio, porque o Golden State elevou muito a defesa. E pelo lado do Houston, o jogo começou excelente. Uma dunk do Alperen Sengun na cabeça do Draymond Green, não tem um jeito melhor de dar um pontapé inicial para uma partida. O esquema do Ime Udoka de fazer com que todos os jogadores rotacionassem, trocassem em todas as posses na marcação do Stephen Curry para tirar ele da linha de 3 pontos, deu certo nos primeiros quartos. O Stephen Curry demorou alguns minutos para começar a pontuar e ficou sem fazer bola de 3 até o final do segundo quarto. Seguraram o Stephen Curry sem pontuação de 3 pontos por 1 quarto e meio, mano. Isso que o Stephen Curry ainda teve algumas oportunidades, pequenas brechas assim na defesa do Houston, contestado de longe, que ele tentou a bola para 3, mas não tava encaixando. Enquanto o Houston foi capitalizando, foi batendo cabeça, foi errando, foi pegando segunda chance, foi tanto assim, tipo assim, na vontade, na força, na determinação, que o Houston Rockets pegou 22 rebotes ofensivos. Você não ouviu errado. 22 rebotes ofensivos, enquanto o Golden State Warriors pegou 6. Então, na minha opinião, o que faltou pra esse Houston Rockets? Pontuação. Faltou liderança, faltou um jogador que já era considerado o melhor pontuador, o 0-1 dessa equipe, aparecer, que eu tô falando do Jalen Green, terminar com 7 pontos, 0 arremesso convertido de 3 pontos, 3 de 15 de quadra, não é algo que você espera do Jalen Green. E ele já vem nessa sequência desde 3 jogos antes de acabar a temporada regular. Contra o Clippers, 5 pontos. Contra o Lakers, 7 pontos. Contra o Denver, 2 pontos. E agora, pra estrear os playoffs, 7 pontos. Então, enquanto o melhor jogador, o melhor pontuador do time fazer noites como a de ontem, não vai acontecer nada. Tipo, esse time não vai pra nenhum lugar. Porque o Amen Thompson teve uma noite abaixo em pontuação. Só que o Amen Thompson é gigante defensivamente, gigante nos rebotes. Sengun não teve nada que ele pudesse fazer a mais. Teve uma bola que ele matou do corner pra 3 pontos, marcado pelo Draymond Green com a mão na cara, que foi assustador. Foi assustador. Terminou 11 de 18 de quadra. Pô, que isso. Fred VanVleet tijolou muito pra 3 pontos. Mas não é o Fred VanVleet que você espera que vai carregar a pontuação desse time. Ele fez 10 pontos, 2 de 13 de 3 pontos, 4 de 19 de quadra, sim. Jabari Smith ainda veio legal. Pô, veio 11 pontinhos. Dylan Brooks, 11 pontinhos também. Faltou um pouco tentar mais. Mas assim, foi o clássico jogo de um time dos anos 2000. E por isso que eu acho que esse Houston Rockets tá muito bem comandado. O Ime Udoka, ele é gênio. Ele é gênio. Aquela forçação com o Stephen Curry. Tanto que teve até um lance muito engraçado, que foi uma tentativa de 3, acho que do Moses Moody. Que o Dylan Brooks tava a 1,5 m do Moses Moody. Ele não tirou os olhos do Stephen Curry. Ele tava encostado no Stephen Curry
turnover colado. Então no início deu certo. Só que não dá pra você ficar moscando com um time como o Golden State. Tipo, não tem como. Ali tem tanta experiência, tem tanto talento envolvido, tem tanta coisa dentro daquele elenco, que em algum momento eles vão dar um jeito de acabar com a sua raça. Porque assim, quando nada tava dando certo, Houston começou ganhando, começou ali na frente por alguns pontos, o Golden State precisou se adaptar. E o Steve Kerr é muito bom em adaptação. Tanto que quando o Houston colocava 2 pivôs dentro de quadra, o Steve Kerr respondia: ah, você vai colocar 2 pivôs? Eu vou colocar 2 pivôs também. Vai lá, Kenton Post, vai lá, Kevin Looney. Joga os dois ao mesmo tempo. Então a batalha de rebote, a batalha de turnover foi travada ali na mente dos técnicos. Só que o diferencial tava em Jimmy Butler e Stephen Curry. O Batman e Robin ali fizeram um jogo assim, cara, de se aplaudir. O Stephen Curry, em determinado momento, ele falou: cara, chega, não estão deixando arremessar pra 3, eu vou entrar na defesa dos caras. Eu vou infiltrar, fazer a bandeja, fazer um reverse, jogar pra dentro do garrafão, que eu vou pegar a defesa deles prevenida. E ele fez isso. Pontou uns 12 pontos em sequência, só explorando bandejas, finalizações, reverse, floater, só jogando pra cima da defesa do Houston Rockets. Quando ele foi pra descansar, que entrou a segunda unidade, com a defesa um pouquinho mais presente, Jimmy Butler ali comandando os caras, o Jimmy Butler comandou na parte ofensiva. Ó, o Jimmy Butler terminou essa partida com 25 pontos, 5 roubos de bola, mano, 5 roubos de bola, 6 assistências, 7 rebotes. Stephen Curry, 31 pontos, 1 roubo de bola, 3 assistências, 6 rebotes. Podziemski, 14 pontos. E assim, já que não tava caindo a bola do Stephen Curry, a bola de alguém precisava cair. E foi aí que entrou o Buddy Hield, matou uma bolinha. Entrou o Gui Santos, matou uma bolinha. Entrou o Moses Moody, matou uma bola. Podziemski matou 3 bolas. Isso tudo pra 3 pontos. E no momento em que achavam que o Stephen Curry estava abatido, ele começou a dar um show, mano. Teve uma bola que ele arremessou, velho, contestado pelo Jalen Green, que aquilo ali mostra a genialidade, a magia que tem no jogo do Stephen Curry. Caindo pra trás, caindo pro lado, marcado com 2 mãos na cara. O narrador foi a loucura. Foi assim, foi cinema, mano. Foi cinema. O Jimmy Butler também matou uma bola pra 3 nos períodos finais. Então, aos poucos, a falta de consistência ofensiva do Houston Rockets foi minando a vontade do time de ganhar o jogo. Um lance que ficou muito claro pra mim foi mais um erro, né, do Jalen Green ofensivo num arremesso de meia distância, em que o Alfred Sengun deu de ombros, tipo, ah, mano, tipo, porra, esse cara aí fez uma merda dessa de novo, tá ligado? Tipo, mano, pelo amor de Deus, velho. A leitura corporal do cara foi mais de desistência, que foi ali já no último quarto. Enquanto isso, tínhamos outros jogadores coletivamente tentando buscar, que cortaram a diferença ainda pra 4 pontos. O jogo tava brigado, aí vinha o Stephen Curry, bam, mais uma bola pra 3 de longe. Aí vem o Jimmy Butler, toma uma bola pra 3, apontando pro Red Miller, que tava ali narrando o jogo, comentando o jogo. Então, cara, isso aqui foi cinema. Esse jogo foi incrível. Eu espero que essa série vai até uma melhor de 7. Eu espero que, ofensivamente, o time do Houston faça ajustes, que o Jalen Green entre na série. Ele teve uma sequência de 4 jogos horríveis, tá na hora dele acordar pra vida, porque precisa dele. E se não for ele, vai ser quem? Vai precisar fazer uma substituição, trazer um cara como Kevin Durant pra pôr no lugar dele. Como eu já falei aí em alguns vídeos passados, né? Eu acho que é a movimentação, assim, dessa pós-temporada meio óbvia, dessa off-season meio óbvia pro time do Houston Rockets. Porque já imaginaram, mano? Um Kevin Durant jogando ao lado do Sengun numa pós-temporada dessa, um time coeso defensivamente como esse, com mais um cara que entrega 25 pontos por partida, que é dominantemente um dos melhores pontuadores da história da NBA. Mas é isso, no geral, no compiladão, o Golden State foi um time muito forte defensivamente, mereceu sair com a vitória. O time do Houston precisava explorar o relógio inteiro e às vezes não dava conta, arremessava no estouro do cronômetro. Então, ofensivamente, tirando o Sengun, que teve mais facilidade pra pontuar, todo mundo teve dificuldade. Muito pouco arremesso pra 3 convertido pelo lado do Houston Rockets, enquanto o Golden State, mano, foi um trabalho, assim, exemplar, velho. Tanto que teve um momento do jogo também que foi engraçado, que liberaram o som da quadra, deu pra ouvir o Steve Kerr perguntando, porque o Jimmy Butler jogou 40 minutos, o Stephen Curry jogou 40, Draymond Green jogou quase 37 minutos, que ele chegou assim e falou assim, mano, passou as informações ofensivas e ele falou assim, Jimmy, tá bem? Tá tranquilo? Pode ficar? Steph, tá bem? Draymond Green, tá bem? Aí o Draymond Green respondeu com um joinha ainda. Esse cara foi muito boa. Essa cena eu vou até colocar aqui pra vocês verem. How are you feeling? You don't need a minute, do you? Steph, you good? Dre? All right. E mais ou menos que foi isso, mano. Foi um time concentrado nos veteranos, muita experiência de quadra, muitos anos de playoffs já na carreira aí que fizeram um diferencial pra esse Golden State sair com a vitória, muita tranquilidade nos momentos finais, jogadores que você não tem como duvidar da magnitude de um Jimmy Butler na época dos playoffs, talvez porque temporada passada ele não esteve presente nos playoffs, teve toda essa turbulência com o time do Miami Heat. Acho que as pessoas subestimam muito ele na pós-temporada. Esse é o melhor time que o Jimmy Butler tá tendo desde o Philadelphia 76ers pra jogar uma pós-temporada. Então não desacreditem no Warriors, porque na próxima rodada eu acho que vai dar um Lakers e Warriors, rapaziada. Vai ser cinema, vai ser cinema. Outra série de 7 jogos assim, tipo, absurdo. Mas enfim, essas aqui são as minhas opiniões a respeito do segundo dia dos playoffs. Quero saber o que você acha aqui nos comentários. Tá curtindo? Tá achando bacana? E esse volume de vídeo do canal tá te agradando? Eu vou trazer 2 por dia. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que faz a diferença pra mim. A sua opinião importa neste canal. E se você ficou até aqui, obviamente você gostou desse vídeo, né? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos dessa série que teremos ao longo de todos os playoffs. Se quiser ajudar mais
mais diretamente entre pra família de membros, que tem alguns benefícios como um sorteio todo dia 22. E agora sim eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e falou! I'm gonna use this moment to get on my soapbox and stop tagging me in all these horrible basketball clips of people taking bad shots, talking about I ruined the game. I did not tell y'all to shoot that shot.